1 Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jarede, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cam e Jafé. Jafé foi pai de Gomer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Gomer foi pai de Askenaz, Rifate e Togarma. Javã foi pai de Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Cam foi pai de Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Cuxi foi pai de Sebá, Havilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. Ramá foi pai de Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de Nimrode, o primeiro grande herói da terra. Misraim foi antepassado dos Luditas, dos Anamitas, dos Leabitas, dos Naftuítas, dos Patruzitas, dos Caftoritas e dos Casluítas, dos quais vieram os filisteus. Canaã foi pai de Sidom, seu filho mais velho, e de Hete, e foi antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Erqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Zemareus e dos Amateus. Sem foi pai de Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Us, Ru, Jéter e Meseque. Arfaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Éber. Éber teve 2 filhos, Peleg, divisão, porque nos seus dias a terra foi dividida. Seu irmão se chamava Joctã. Joctã foi pai de Almodá, Salefe, Hazarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Em resumo, Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serugue, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Abraão foi pai de Isaque e Ismael. A linhagem de Abraão foi assim. O filho mais velho de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Essa foi a descendência de Ismael. Quetura, concubina de Abraão, deu à luz Zinrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Depois, Joquzã foi pai de Sabá e Dedã. Midian foi pai de Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Esses foram os descendentes de Quetura. Abraão foi pai de Isaque, e Isaque foi pai de Esaú e Israel, Jacó. Esaú foi pai de Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Elifaz foi pai de Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz, Tímna, Amaleque. Reuel foi pai de Naate, Zerá, Samá e Mizá. Seir foi pai de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizam. Lotã foi pai de Hori e Romã. Tímna era irmã de Lotã. Sobal foi pai de Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Zibeão foi pai de Aiá e Aná. Aná foi pai de Dizon. Dizon foi pai de Rendã, Esbã, Itrã e Querã. Ézer foi pai de Bilã, Zaavã e Acã. Dizã foi pai de Us e Arã. Estes foram os reis que reinaram sobre Edom antes de Israel ter seu rei. Belá, filho de Beor. Ele era da cidade de Dinabá. Belá morreu. Jobabe,
filho de Zerá, de Bosra, o sucedeu. Jobabe morreu. Husam, da terra dos Temanitas, foi o rei seguinte. Husam morreu. Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas em Moabe, foi o rei seguinte. Ele era da cidade de Avite. Hadade morreu. Samlá, de Masreca, foi o rei seguinte. Samlá morreu. Saul de Reobote, perto do Eufrates, o sucedeu. Saul morreu. Baal-Hanã, filho de Acbor, o sucedeu. Baal-Hanã morreu. Hadade o sucedeu. Ele era da cidade de Paú, e sua mulher chamava-se Meetabel, filha de Matred, que era filha de Mesaabe. Por fim, Hadade morreu. Depois disso, os chefes de Edom foram Tímina, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Esses foram os chefes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Israel, isto é, Jacó, teve estes filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Judá foi pai de Onã e Selá. A mãe deles era cananeia e chamava-se Batsuá. O filho mais velho de Judá, foi tão perverso que o Eterno o matou. Judá também foi pai de Pérez e Zerá, por meio de sua nora Tamar. Ao todo foram 5 filhos. Pérez foi pai de Esrom e Ramul. Zerá foi pai de Zinri, Etã, Emã, Calcol e Darda. 5 filhos ao todo. Carme foi pai de Acar, que provocou desgraça sobre Israel quando se apossou de objetos da santa condenação. O filho de Etã foi Azarias. Esrom foi pai de Jerameel, Rão e Calebe. Rão foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Naasson, que foi um líder importante da tribo de Judá. Naasson foi pai de Salmom, e Salmom foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé. O filho mais velho de Jessé foi Eliabe. Depois teve Abinadab, Simeia, Natanael, Radai, Ozem e o 7º, Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abisai, Joabe e Azael. Abigail foi a mãe de Amasa, o pai foi o ismaelita Jeter. Calebe, filho de Esrom, teve filhos com sua mulher Azuba e também com Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jezer, Sobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Calebe se casou com Efrate, que gerou Ur. Ur foi pai de Uri, e Uri foi pai de Bezalel. Passado um tempo, Esrom se casou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando se casou com ela. Ela deu à luz Segube. Depois Segube foi pai de Jair, que foi dono de 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã conquistaram Avote-Jair e Quenate e seus arredores. Foram ao todo 60 cidades. Todas pertenciam a Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, Calebe se casou com Efrate, viúva de seu pai. Ela gerou Azur, fundador de Tecoa. Os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Esrom, foram Rão, o mais velho, depois Buna, Orem, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher chamada Atara. Ela gerou Onã. Os filhos de Rão, o mais velho de Jerameel, foram Maás, Jamim e Eker. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. Os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. A mulher de Abizur foi Abiail. Ela gerou Abã e Molide.
Nadab foi pai de Selede e Apaim. Selede morreu sem deixar filhos. Apaim foi pai de Ize. Ize foi pai de Sesã. Sesã foi pai de Alai. Jada, irmão de Samai, foi pai de Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem ter filhos. Jonatas foi pai de Pelete e Zaza. Esses foram os descendentes de Jerameel. Sesã não teve filhos, apenas filhas. Mas Sesã tinha um escravo egípcio chamado Jará. Sesã deu por mulher a Jará uma de suas filhas, e ela gerou Atai. Atai foi pai de Natã. Natã foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Efilau. Efilau foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú. Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Heles. Heles foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Sismai. Sismai foi pai de Salum. Salum foi pai de Jecamias. Jecamias foi pai de Elisama. Os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, foram Messa, o filho mais velho. Messa foi pai de Zife. O filho de Zife foi Maressa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema foi pai de Raão, que foi pai de Jarqueão. Requem foi pai de Samai. O filho de Samai foi Maom, que foi pai de Bet-Zur. A concubina de Calebe, Efá, gerou Arã, Moza e Gazes. Arã foi pai de Gazes. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saafe. Outra concubina de Calebe, Maaca, gerou Seber e Tiraná. Ela também gerou Saafe, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. A filha de Calebe chamava-se Axa. Esses foram os descendentes de Calebe. Os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate, foram Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém, e Harefe, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim, foram Haroé, metade da população de Manaate, os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Os Zoratitas e os Estauleus também foram dessa linhagem. Os descendentes de Salma foram o povo de Belém, os Netofatitas, Atarote e Bet-Joabe, metade dos Manaatitas, os Zoreus e os clãs dos escribas que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses formam os queneus, descendentes de Ramate, antepassado da família de Recabe.